Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, professor de Química do Triad Concursos, e vamos começar por aqui a resolução de um exercício que vai falar sobre gases ideais, que caiu agora na prova da SpaceX do ano de 2023. Vamos lá. Essa questão, ela fala o seguinte: uma viatura da SpaceX está equipada com pneus de uma determinada marca. Por recomendação do fabricante, deve-se observar a calibragem de segurança de rodagem dos pneus. A calibragem da pressão é indicada em PSI, libras por polegada quadrada. Um pneu dessa viatura ele possui um volume, olha só, de 44,82 litros e foi abastecido com 140 gramas do gás nitrogênio, o N2 gasoso. Considerando o nitrogênio como um gás ideal, informação que é importante para a gente, porque quando a gente tem um gás e ele se comporta como gás ideal, a gente pode utilizar a equação de Clapeyron, que é o PV igual a nRT, tá? E a temperatura de 25 graus Celsius. A pressão desse pneu em PSI será de aproximadamente... Bom, como eu disse inicialmente, nós temos um gás ideal, então vamos utilizar PV igual a nRT. Como eu quero saber a pressão, eu vou pegar o volume e jogar ele para o outro lado da equação, passar ele dividindo. Ele que estava multiplicando pela pressão, que será a minha incógnita. E aí a gente vai ficar com a seguinte fórmula: P é igual a nRT sobre V. Lembrando que N é número de mols, R é uma constante dos gases, que o valor está aqui para a gente já, ó, o exercício já colocou. O T é a temperatura que precisa estar na unidade de Kelvin e o V é o volume. Então nós vamos ter o seguinte: primeira coisa, o número de mols, vou calcular ele aqui por uma fórmula de número de mols, mas também poderia fazer por regra de 3, tá? Por fórmula, número de mols é massa sobre massa molar. Essa massa é a massa em gramas, o que fica em cima, que é a massa que a questão nos deu. E a massa molar é a massa da tabela periódica para o N2. O nitrogênio na tabela tem uma massa de 14, mas como é N2, seria 14 vezes 2. Aqui nós trabalhamos com 140 gramas, que é a massa que a gente tem do nitrogênio, dividido por 28 gramas por mol, que é a massa molar que a gente tem do N2. 140 dividido por 28, o valor que você chegaria aqui seria de N igual a 5 mol de N2. Bom, temos aqui o número de mols de nitrogênio. Agora é só substituir na fórmula os valores que nós já temos, ó. A pressão vai ser igual a 5 mol multiplicado por 0,082. Aqui nós temos ATM vezes litro sobre mol vezes o Kelvin, multiplicado pela temperatura. A temperatura que a questão nos deu, ela foi passada para a gente na unidade de Celsius, né? A gente tinha aqui 25 Celsius e você tem que somar o Celsius com 273 para você converter ele em Kelvin, o que daria 298 kelvins. Então vamos marcar aqui 298 kelvins. E aqui embaixo nós temos o volume de 44,82 litros. Na multiplicação em cima, mol corta com mol, Kelvin corta com Kelvin. E aí você vai ter o seguinte, que a pressão ela seria igual a 122,18. Observe que só sobraram as unidades ATM litro. Então ficaria ATM vezes litro dividido pelo volume que nós temos aqui de 44,82 litros. O litro corta com litro e aí a gente vai ter a pressão. Nossa pressão aqui, 122,18 dividido por 44,82, daria 2,72 ATMs. A questão em si, ela quer uma pressão, só que ela quer na unidade, ó, ela falou em PSI. Então você vai fazer essa conversão utilizando esse dado que foi passado aqui, ó. 1 ATM são 14,696 PSI. Então se 1 ATM ele equivale a 14,696 PSI, e a gente tem aqui uma quantidade de 2,72 ATMs, qual seria a quantidade em PSI que teríamos? É só fazer essa multiplicação 2,72 por 14,696, e aí você chegaria no valor de aproximadamente 40, tá? Então o nosso X aqui seria de aproximadamente 40 PSI, 39,9 algumas coisinhas, tá bom?
E aí, nós temos a resposta aqui, ó, na letra A, né? 40 PSI. Essa daqui foi uma aplicação de uma questão de gases, praticamente aplicação de fórmula. Você precisaria fazer uma conversão de uma unidade de temperatura, o que é normal, tá? A única coisa que tem diferente é essa conversão de ATM para PSI. Mas como a própria questão ela já passa para a gente essa relação entre as duas unidades de pressão, não é uma questão difícil. É uma questão de aplicação da fórmula da equação de Clapeyron. Quem estudou essa fórmula conseguiria resolver essa questão sem grandes problemas. Os únicos problemas nesse exercício seria a dificuldade, a demora para fazer diversos cálculos. Mas a questão em si, em química, não é complicada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. A gente vai se encontrar numa próxima aula aqui no Triagem Concursos. Um forte abraço e até mais!